E agora aqui na CBN Cascavel, nós vamos conversar com o deputado federal Zeca Dirceu. Aliás, pouco antes da eleição, nós conversamos com o deputado federal paranaense Zeca Dirceu e ele demonstrava preocupação com o que poderia acontecer após a eleição. Era mais ou menos isso que o senhor imaginava? Bom dia, obrigado por atender a CBN Cascavel. Bom dia, cumprimentar os ouvintes. É muito triste, né, o que está acontecendo. Esses bloqueios de algumas rodovias é uma ação criminosa de uma minoria que não reconhece o resultado da maioria da população. E não é uma ação contra o Lula, ou contra o Zeca Dirceu, ou contra o PT, é uma ação contra o próprio país, contra o emprego, a renda, fornecimento de mercadorias, o fluxo de caminhões. É uma ação criminosa contra a economia do país. Vai prejudicar, já está prejudicando a vida de pessoas inocentes, que não tem nada a ver, né, com a disputa política do país, que já deveria ter sido interrompida. O nosso compromisso, eu estive com o presidente Lula em São Paulo, o compromisso do presidente Lula é restabelecer a paz, o diálogo, o entendimento, o respeito, inclusive, por quem é e pensa diferente de nós. Que bom que a Confederação Nacional dos Transportes acionou o Supremo Tribunal Federal, encaminhou provas, mostrou o prejuízo que está causando ao país, e que bom que a Polícia Rodoviária Federal, tardiamente, mas ainda em tempo, começou a tomar as providências. Eu vi notícias agora há pouco, algumas rodovias já começam a ser desobstruídas. A nossa expectativa e a necessidade é que, no máximo, até hoje à noite, todas as rodovias estejam desobstruídas. O que foi determinante, na opinião do senhor, para essa vitória do Lula, embora bastante equilibrada, digamos assim, ou com bastante equilíbrio? Esperança venceu o ódio, a violência e a mentira. A maioria do povo brasileiro não quer mais esse modelo do conflito permanente que Bolsonaro estabeleceu nos últimos 4 anos. E é claro que a esperança das pessoas é a retomada do emprego, a esperança das pessoas é o fim da fome. Nós já vencemos a fome no primeiro governo do presidente Lula e vamos vencer novamente, vamos tirar o Brasil do mapa da fome. O salário mínimo vai voltar todos os anos a ser bastante reajustado acima da inflação. O povo tem que ter dinheiro, tem que ter poder de compra. Nós vamos de novo reduzir o custo de vida. Nós vamos de novo controlar a inflação, que ficou controlada por mais de 30 anos. Bolsonaro foi o único presidente da República que perdeu o controle da inflação, diante da sua incompetência, da sua incapacidade. Então, a maioria da população votou com a esperança de um Brasil feliz de novo, e é isso que começa a ser construído a partir de agora. Eu estive com o presidente Lula em São Paulo, já estamos montando a equipe de transição, né? Infelizmente, o derrotado não reconheceu até agora a derrota, não deu o passo que tem que dar. Nós vamos buscar os meios legais, vamos buscar ações junto aos servidores públicos, aos órgãos públicos, para que tenhamos todas as informações relevantes do país, possamos ir aperfeiçoando o planejamento, o programa de governo que já temos, diante dos números, diante da realidade de cada órgão de governo, para em janeiro, no dia 1º, o Brasil começar novamente a caminhar para frente e em passos largos. A importância, deputado, do processo de transição. A gente pôde observar a manifestação de líderes em várias partes do mundo, parabenizando o ex-presidente Lula e se colocando à disposição, governadores aqui no Paraná também se manifestando, alguns deputados, inclusive deputados que fizeram oposição ao ex-presidente Lula. Como o senhor vê a importância desse processo de transição e a importância de ser um processo, digamos assim, relativamente tranquilo? O Mourão já se manifestou também, já se fala aí no Alckmin, de repente, conduzindo esse processo. Como que o senhor vê esse momento, que também é importante para o país? Não fazer a transição, dificultar a transição, mais uma vez, não é algo que prejudica apenas o Lula, o PT, prejudica o povo brasileiro, prejudica o funcionamento dos órgãos de governo, prejudica a necessidade que a população tem por ações e políticas públicas a partir do dia 1º de janeiro.
o que a gente precisa exaltar, comemorar, parabenizar, é que a grande maioria da população, inclusive quem votou no Bolsonaro, já reconheceu o resultado da eleição. Muitas lideranças políticas que estavam aliadas ao Bolsonaro, a grande maioria, já reconheceu o resultado da eleição, já trata o Lula como o próximo presidente a partir do dia 1º de janeiro e já tratam o Lula como quem tem agora o poder já nas mãos das principais decisões do país. Todos os governadores já adotaram essa postura e os derrotados, inclusive dos estados, todos eles já reconheceram o resultado da eleição. A eleição boa é quando o derrotado reconhece a derrota e vai para casa. O vitorioso toma as decisões, governa. É isso que o presidente Lula já começou a fazer. Que bom que o STF, que bom que o TSE e que bom que a imensa maioria da população, inclusive quem votou no Bolsonaro, defende, acredita, entende a importância da democracia e do respeito à decisão da maioria da população. Um vídeo circula, deputado, com ocupação do Congresso, algumas manifestações também desse tipo, e se fala até numa possível intervenção militar. O senhor não acredita nisso? Essa fala de intervenção militar, ela é ridícula. Ela é motivo de piada, de chacota. E, ao mesmo tempo, ela é criminosa, ela é absurda. Como eu disse, é uma minoria que se comporta assim, que deseja o retorno da ditadura militar, que deseja uma intervenção militar, até porque isso é crime, está previsto ali na Constituição. Então, a polícia precisa agir, o Poder Judiciário precisa agir, e nós vamos agir sempre que a gente vê qualquer tipo de ameaça, como fizemos nesse caso das rodovias. E essa ação do Supremo neste momento em relação ao bloqueio nas rodovias, o senhor entende uma ação extremamente correta? A decisão do Supremo é clara, é multa por horas de decisão não cumprida e é a possibilidade real de prisão do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que é claro que os policiais, eu tenho visto poucos, mas existe, que não cumprirem decisão judicial, também serão penalizados com multa diária, com multa por hora de não cumprimento das decisões judiciais. Mas eu estou muito otimista, sabe? Eu estou vendo as notícias, muitas rodovias já foram desbloqueadas. Como eu disse, nós vamos trabalhar muito para que as rodovias sejam, até o final dessa noite, todas elas desbloqueadas e para que a Polícia Rodoviária Federal cumpra o seu papel. E quando isso não ocorrer, cabe sim ao Poder Judiciário tomar as providências necessárias para que os responsáveis sejam punidos com multa. Tem que ser no bolso, que aí o pessoal entende. E é claro, num extremo, até mesmo com a possibilidade de prisão. Deputado, a partir de janeiro, até para a gente, aqui é uma região, a agricultura é muito forte, o agro, e sobretudo o estado do Paraná. Bolsonaro venceu aqui, mas a eleição é no Brasil, não é? Venceu aqui no estado do Paraná, venceu aqui em Cascavel. Bolsonaro fez 66%, no Paraná aí um índice bastante elevado, né, de 60%, enfim. Agora, aqueles empresários, inclusive que nos ouvem neste momento, ruralistas, aqueles que vinham defendendo de forma muito intensa o presidente Bolsonaro, ou a reeleição do presidente Bolsonaro. O Lula disse, ao fim, quando no domingo teve o resultado oficial, que evidentemente vai governar para todos. Que mensagem o senhor daria a esse pessoal que gostaria muito que o Bolsonaro continuasse? Empresários, ruralistas, o que o Lula irá fazer que eles também estarão sendo atendidos, se é que não estariam? Com certeza. Primeiro eu quero parabenizar os 2.500.000 paranaenses que digitaram 13, que optaram, decidiram, votaram no presidente Lula, inclusive muitos aí de Cascavel e da região oeste. Queria destacar também que em muitos municípios do Paraná, o Lula venceu as eleições. Por mais que não tenha sido na maioria, por mais que o resultado geral do estado tenha sido diverso, em muitos municípios do Paraná, o Lula venceu as eleições. Então, a responsabilidade, o poder de decisão é de todos os brasileiros e brasileiras e se fez presente na opção, como eu falei, de 2.500.000 paranaenses. O agronegócio, pode ter certeza, vai viver no ano que vem o melhor período de toda a sua história.
O governo federal vai ampliar as políticas públicas de crédito, de apoio, de pesquisa, de ciência, tecnologia, inovação, e tudo aquilo que for importante e necessário para o agronegócio. O presidente Lula vai voltar a abrir mercados, já está recebendo, inclusive, a visita de muitos líderes mundiais, né? Muitos outros se manifestaram por telefone, têm dialogado já com o presidente Lula. O Brasil vai ampliar a sua capacidade de exportar, de vender, né? Não só do agronegócio, mas retomando também um processo de industrialização tão necessário no nosso país. E é claro que, paralelo a isso, vai haver um grande apoio à agricultura familiar, ao pequeno e médio produtor rural, como também haverá a retomada de políticas públicas de apoio ao pequeno e médio empresário, ao microempreendedor individual. Então, a minha mensagem é de muita confiança e de tranquilidade ao agronegócio e a qualquer pessoa no Brasil, no campo ou na cidade, que queira empreender, que queira investir, que queira trabalhar, que queira produzir. O governo, além de não atrapalhar, o governo vai procurar criar políticas públicas, como o Lula já fez. O Brasil chegou, em um dos anos que o Lula era presidente, a crescer 7% ao ano. Isso é crescimento chinês, é o recorde até hoje, inclusive. O PT, nosso governo, gerou mais de 20 milhões de empregos com carteira assinada. As pessoas tinham direitos, as pessoas tinham salário, o salário tinha poder de compra. Esse processo está sendo retomado no país, isso não pode assustar, não pode preocupar ninguém. As reformas, elas são importantes, todo mundo tem falado isso, todos os brasileiros têm acompanhado essa discussão. A reforma administrativa, a reforma tributária, houve aquela alteração na reforma trabalhista e muito se preocupa também, pelo menos quem votou no Bolsonaro, que de repente algumas mudanças poderão acontecer em relação às questões trabalhistas, favorecendo muito mais os trabalhadores do que quem emprega, não é? E há uma preocupação de desemprego através dessa situação também. O que dá para a gente falar sobre reforma trabalhista ou sobre algum ajuste em questões trabalhistas com esse novo governo? Toda lei, Roberto, ela pode e deve ser aperfeiçoada. Isso acontece em todas as legislaturas do Congresso Nacional. Eu estou lá há 12 anos como deputado federal. Isso acontece por iniciativa também de todos os governos. Vai caber ao Congresso a palavra final de que tipo de alteração, mudança pode ser feita. Nós estaremos lá mais uma vez, obviamente, defendendo o interesse do trabalhador e da trabalhadora em primeiro lugar, sem desconsiderar, é claro, a necessidade dos empresários. Como eu falei, nós vamos restabelecer a paz, o diálogo, o entendimento. Vai ter acordo, diálogo, entendimento, uma estratégia com os trabalhadores e as trabalhadoras de forma prioritária, mas vai haver também uma estratégia, um diálogo com os empresários, em especial os pequenos e médios empresários, que é quem mais gera emprego nesse país. O pequeno e médio agricultor, que é quem gera emprego nesse país, é quem gera renda nesse país. Quem tem um comércio aí em Cascavel, se observar quem é que entra e gasta e compra no comércio, quem tem um supermercado, quem tem uma farmácia, ou quem trabalha num comércio, vai ver que, na imensa maioria, é o trabalhador e a trabalhadora, é o pequeno e médio comerciante, o pequeno e médio empresário, o pequeno e médio agricultor que movimenta a economia das cidades, que consome, que compra, que investe. Por isso, um governo tem que olhar para esse segmento de forma muito estratégica. E a maior e melhor ação que já foi feita no nosso governo e que vai ser feita novamente é a retomada da valorização do salário mínimo, sempre acima da inflação. Quando se fala também sobre o fortalecimento de sindicatos, de ONGs, há uma preocupação por parte de um grupo de brasileiros. O que o senhor poderia falar a respeito? Não há motivo para preocupação. O Brasil já teve sindicatos fortes num período em que o país teve muita prosperidade, num período em que todo mundo estava feliz, inclusive o empresário estava feliz. Tanto é que o Lula foi reeleito em 2006 e terminou o governo com 87% de aprovação. Então, ter sindicatos fortes não significa trazer qualquer tipo de prejuízo ao nosso país. Significa, sim, garantir direitos básicos e essenciais que o trabalhador e a trabalhadora tem que ter. Direito a férias, direito à aposentadoria, o direito a uma remuneração digna, que seja ano a ano reajustada acima da inflação. É isso que um sindicato busca, é por isso que um sindicato tem
o nosso apoio, o nosso respeito. Quando há, deputado, até para a gente esclarecer para os ouvintes que nos acompanham em Cascavel e em toda a região, até devido à grande audiência da CBN, aqueles questionamentos, a esquerda, Cuba, Venezuela, Argentina. Veja que o Bolsonaro não falava com o presidente argentino. O presidente argentino veio ao Brasil e abraçou de forma calorosa o ex-presidente Lula. E aquela mensagem de que recursos do Brasil saem, vão para fora. Quer dizer, nós estamos ainda, é um país em desenvolvimento. Quer dizer, nós temos que dar atenção ao nosso país, às nossas demandas, não é? E há essa mensagem na cabeça de muitos brasileiros de que muito dinheiro nosso foi lá para fora, dentro dessa visão de sul-americana, visão de ajudar a desenvolver a esquerda na América do Sul ou no mundo, não é? O que o senhor poderia falar para as pessoas que têm isso em mente e têm essa preocupação a partir do novo governo? As poucas pessoas que ainda acreditam nas mentiras do Bolsonaro, elas vão ser surpreendidas, né, a partir de janeiro, porque a realidade dos fatos, o tempo, vai se impondo, né? Depois de 1 ano, depois de 2 anos do governo do Lula, depois de 3, depois de 4, todas as pessoas vão ver que Bolsonaro era um grande mentiroso. O Brasil não vai ter tido nenhum tipo, por exemplo, de medida inconsequente em relação ao aborto. O Brasil não vai ter nenhum tipo de relação com o comunismo, não vai ter sido fechado nenhuma igreja. Então, todas aquelas mentiras que foram contadas, não vai ter nenhum banheiro unissex nas escolas das crianças, elas vão virar motivo de piada, né? Porque as pessoas vão ver passar os anos e nada daquilo aconteceu. Todo aquele terrorismo, aquilo que foi dito dentro de algumas igrejas evangélicas, aquele terror que foi criado, comunismo, banheiro unissex, aborto, as pessoas vão ver, olha, era uma mentira. Olha lá, o Lula está governando já faz 2 anos, nada de radical, nada de inconsequente aconteceu. Então o tempo, ele vai se encarregar de provar quem estava falando a verdade e quem é que estava falando a mentira e, principalmente, quem eram as lideranças políticas que sabiam que o Bolsonaro estava mentindo e alimentaram essas teorias da conspiração. Inclusive, muitos deputados foram eleitos assim. Eu quero ver a cara desses deputados depois de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos do governo. Como é que eles vão sustentar essas mentiras? Sendo que nada disso que foi falado vai estar acontecendo no país. Então, eu estou muito tranquilo. O tempo vai se encarregar de mostrar a verdade dos fatos. Em relação à Petrobras, gostaria de ouvir a opinião do senhor. Sei que o senhor é um deputado muito atuante, muito próximo do ex-presidente Lula, presidente eleito agora aqui no Brasil. Como que vai ser a relação com a Petrobras? O presidente Bolsonaro, até para conter a inflação, colocou essa medida, que foi de alguma forma interessante, deputado, pelo menos a população brasileira, eu acredito que entendeu como positiva essa negociação com os governadores, a redução do ICMS, isso barateou o combustível, que subiu no mundo inteiro, em razão de uma série de coisas, a pandemia, a própria crise lá no leste europeu. Como será a relação do novo governo com a Petrobras? Vai mudar esse sistema? Vai ter interferência na Petrobras ou não? A condução da Petrobras, nesses 4 anos do Bolsonaro, foi uma tragédia. Foi péssima. A empresa só pensou no lucro. Enquanto isso, sangrou o bolso da população com aumentos abusivos do preço do combustível, aumentos criminosos, né? E hoje nós temos um dos combustíveis mais caros do mundo, sendo que o Brasil é um grande produtor de petróleo. O Brasil, inclusive, é autossuficiente na produção de petróleo, só não é autossuficiente na produção de combustível que o Bolsonaro decidiu vender as refinarias, decidiu paralisar as obras. Eu vou defender, tenho já dialogado, inclusive, isso com o presidente Lula, que nós retomemos os investimentos da Petrobras, que as refinarias sejam concluídas, que outras refinarias sejam compradas ou construídas, e o Brasil seja autossuficiente, para não ficar vulnerável a essas oscilações do mercado internacional do petróleo. E também porque isso gera emprego, isso gera renda, né? Todo investimento que a Petrobras faz para construir uma refinaria, para produzir mais combustível aqui, para até exportar combustível quando a gente for autossuficiente, isso traz dinheiro para o país, isso gera emprego, gera renda. Então a Petrobras, ela vai com certeza funcionar num outro contexto. Empresa pública não é para ficar batendo recorde de lucro. Tem que ter lucro, é claro, não pode ter prejuízo. Isso vale para o Banco do Brasil, vale para a Caixa, vale para os Correios,
vale para a Petrobras, vale para todas as empresas públicas. Não pode ter prejuízo. Agora, não pode ter lucro criminoso prejudicando o país para dar dinheiro para acionista da Petrobras, por exemplo, do Banco do Brasil, que está lá em Nova York, nos Estados Unidos. Então vai haver, obviamente, uma mudança na condução da empresa para que a gente não tenha de novo um período, como foram os 4 anos do Bolsonaro, de aumentos permanentes, abusivos do preço de combustível. Agora, isso leva um certo tempo, né? Você não coloca para funcionar uma refinaria do dia para a noite. Você não constrói, não compra uma refinaria do dia para a noite. Você não muda uma empresa como a Petrobras do dia para a noite. E o que a gente está vendo agora, nem bem acabou a eleição, os combustíveis já voltaram a aumentar, o que é muito ruim. E o que mostra que o Bolsonaro enganou a população. Ele fez ali uma medida eleitoreira, que só valeu até o dia da eleição. Deputado, em relação a reduzir o tamanho do Estado, me parece interessante essa ideia quando se fala em privatização, porque a senhora até fez referência a algumas estatais, é evidente que precisam ter um lado social, né? Mas também não dá para ficar no prejuízo, né? Então se fala muito em redução do tamanho do Estado, a própria questão também que lá atrás a gente vivenciou, que é muitas vezes utilizada para negociação, essa estatal, aquela, enfim, a empresa pública para ocupação de cargos, para negociações e às vezes contribuindo para a corrupção. E a gestão muitas vezes não é tão eficiente. Não era hora, de fato, da gente reduzir? O Bolsonaro até tentou reduzir, mas teve dificuldade no Congresso. Não é hora de reduzir o tamanho do Estado com privatizações? Eu sou contra e acredito que o presidente Lula é contra também a qualquer proposta de privatização, principalmente de empresas tão estratégicas como eu citei aqui, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, tem papel de apoiar a população, apoiar o desenvolvimento do país, apoiar as melhorias sociais que o Brasil precisa ter e que o povo necessita para sair da fome, para sair do desemprego. Eu vou pedir desculpa, viu, Zé Roberto, a você, aos ouvintes, eu tenho um outro compromisso, né, então eu vou concluir aqui essa resposta, né, de um tema que realmente é importante, que é o da corrupção, né, que você citou. A corrupção vai voltar a ser combatida no país. O Bolsonaro foi tolerante com a corrupção, né? O Bolsonaro decretava sigilo de 100 anos para tudo que aparecia de suspeito. O Bolsonaro instituiu o maior grupo organizado de corrupção na história do Brasil e talvez do mundo, que é o orçamento secreto, né? A população vê o dinheiro desaparecer, 15 bilhões, 20 bilhões, 30 bilhões todos os anos, ninguém sabe para onde está indo, a gente não vê chegar na pronta. Não se constrói mais escola e creche, por exemplo, em Cascavel e na região, né? Não se pavimenta as estradas rurais com dinheiro federal, né? Você não tem grandes obras federais, com exceção as da Itaipu, acontecendo no Paraná e no Brasil. Então, o governo do Lula, o governo do PT, aprendeu com os erros do passado, não vai repetir os mesmos erros, obviamente, e vai voltar a combater a corrupção. Dia 1º de janeiro, acabou os sigilos de 100 anos, acabou a falta de informação do que aconteceu no cartão corporativo da Presidência da República. Nós sabemos que o Bolsonaro passou os 4 anos passeando, viajando, fazendo farra com dinheiro público. Nós sabemos de todo o histórico das rachadinhas, do enriquecimento ilícito, dos 51 imóveis comprados em dinheiro, e nós sabemos o que foi o orçamento secreto. Então, isso vai ser tudo desvendado, né? As investigações vão acontecer, os acusados vão ter direito à defesa, as denúncias vão ser apresentadas, o Poder Judiciário vai ter que julgar. Agora, é óbvio que muita gente vai ser presa. Houve muita corrupção no governo Bolsonaro. A diferença é que não se permitiu investigar a corrupção. Havia interferência na Polícia Federal, por exemplo, o tempo todo. Qualquer delegado que tentava investigar alguma coisa próxima do Bolsonaro, podia ser até da família dele, ele já ia lá e substituía e alterava o delegado. A Polícia Federal vai voltar a ter autonomia. Não vai haver sigilo de nada. As investigações vão acontecer no país. E quem pratica corrupção vai voltar a ser punido. Coisa que não aconteceu nos 4 anos do Bolsonaro. Até o aliado dele, né, o cachorrinho, o pet, o Sérgio Moro, né, reconheceu isso depois que saiu do governo, que o Bolsonaro tinha desmontado as operações de combate à corrupção, que o Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal. Então esse é um tema, viu, que nós vamos, é claro, ter oportunidade de conversar outras vezes, mas que eu queria também tranquilizar o ouvinte, tranquilizar a população de Cascavel, da região. A corrupção vai voltar a ser combatida
no nosso país, e nós vamos estar lá atentos, vigilantes, em especial sobre essa grande armação, esse grande esquema de corrupção que é o orçamento secreto. Obrigado, Roberto, obrigado aos ouvintes aí da CBN. Então, para a gente encerrar, o senhor tem compromisso, só lembrando que a gestão da Itaipu, ela me pareceu bastante eficiente, deputado, pelas ações que aconteceram aqui na região, e isso mostra uma certa preocupação também nesse novo governo, a gente observa isso das pessoas. Só para fechar, então... Nós precisamos manter as obras da Itaipu, a Itaipu precisa e pode, tem condições de continuar fazendo grandes investimentos, até porque a dívida veio sendo diminuído, né? Isso, é claro, facilitou a vida de quem estava lá à frente, porque se você não tem dívida, só tem receita, é claro, fica muito mais fácil do que era no passado para Itaipu fazer investimento. Então, o compromisso do presidente Lula, ele deu até entrevista falando disso, é manter, ampliar os investimentos nas grandes obras da Itaipu. Nós precisamos pavimentar as estradas rurais, nós precisamos ter um programa de irrigação, um programa de energia solar, né? Nós precisamos fazer medidas que gerem emprego, gerem renda. Mas é claro que a Itaipu vai voltar também a fazer algo que ela deixou de fazer, que é um papel importante, que é os programas sociais, que são as ações na cultura, no esporte, né, que são as ações ambientais. Né? Isso é importante, é necessário e dá para compatibilizar as duas coisas. Deputado, muito obrigado pela participação aqui na CBN. O senhor acha que o Bolsonaro vai ser preso? Vai para trás das grades, diante disso que o senhor já colocou há pouco? Eu acho. E nós vamos trabalhar, como eu disse, para levantar todos os sigilos aí de 100 anos que ele decretou. Nós vamos abrir lá a caixa preta do cartão corporativo da Presidência da República, que toda semana consumiu milhões e milhões de reais, né? E nós vamos abrir a caixa preta do que aconteceu no orçamento secreto. Agora, não cabe ao governo ter isso como prioridade. Isso é um trabalho da polícia, isso é um trabalho do judiciário, né? Que nós vamos, é claro, apoiar, incentivar e dar total liberdade, porque é assim que tem que funcionar uma democracia, e foi assim que funcionou nos nossos governos, muitas vezes a nosso prejuízo, né? Prejuízo de lideranças do PT, muitas que foram presas, inclusive, sem provas, né? De forma ilegal, prisões políticas, para tirar pessoas da disputa eleitoral, como aconteceu em 2018 com o presidente Lula, mas o tempo, mais uma vez, se encarregou, né? Passaram 4 anos, o presidente Lula pôde ser candidato, e ganhou a eleição como teria ganho em 2018 se tivesse sido o nosso candidato. Um abraço a todos aí, obrigado à CBN, obrigado aos ouvintes pela paciência de nos acompanhar. Um abraço. Muito obrigado, deputado Zeca Dirceu, deputado federal paranaense do PT, conversando conosco. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. CBN.